Fala, gurizada, beleza? Vou começar aqui uma sequência de vídeos falando sobre tipos de transporte entre as membranas, tá? Na verdade vão ser vários videozinhos curtos, vídeos rápidos, bem caseiro mesmo, aqui na sala da minha casa, né? Só para trocar uma ideia aí nessa quarentena sobre, né, a biologia e tentar ir auxiliando um pouquinho no tipo de estudo e no auxílio total das questões, tá? Gente, desculpa aí, né, bem roots mesmo, mas é só para a gente trocar uma ideia legal sobre isso, tá? Primeiro videozinho de hoje, falar agora sobre tipos especiais de transporte, tá? Porque certas substâncias, gente, elas são incapazes de atravessar a membrana devido às suas grandes dimensões, né? Por exemplo, uma proteína inteira, ela não consegue atravessar a membrana diretamente antes de ser quebrada, né? Ou células grandes, por exemplo, como... células grandes não, digo assim, ó, células em si, né? Como bactérias, por exemplo, também não consegue atravessar direto a membrana, né? Fazendo com que nós precisamos adquirir, ao longo dos processos evolutivos, evidentemente, uma capacidade de modificação das estruturas celulares, principalmente aqui uma modificação da estrutura membranosa para englobar essas partículas, né? A gente vai ter aqui dois tipos especiais de transportes de englobamento, né? A gente chama de endocitoses, né? Endo é dentro, né? E cito corpo, ou seja, englobar um corpo de maiores dimensões. São transportes ativos, tá? Ou seja, eles vão utilizar a energia da própria célula. Cuidado aqui, eu não utilizo uma energia devido a um diferente gradiente de concentração, como a bomba de sódio e potássio, mas eu vou considerar que eu utilizo a energia da célula devido ao fato de estar fazendo uma modificação na estrutura celular. Tá? Eu vou emitir expansões ou fazer invaginações celulares para englobar partículas através de vesículas. Tá? E esses dois tipos de transportes, esses dois tipos especiais de endocitose, é a fagocitose e a pinocitose. Beleza, gente? Então, revisando rapidinho, processo de modificação da estrutura celular para englobar partículas de maiores tamanhos, endocitose. Processo ativo que gasta energia justamente por mudar a estrutura celular. Quais são os tipos de endocitose? A fagocitose e a pinocitose. Beleza? Vamos começar falando hoje nesse videozinho especial sobre a fagocitose. Aqui bem básico mesmo lá das nossas derivações de língua, fago significaria comido e cito corpo, né? Ou seja, um corpo comido. Isso quer dizer que a fagocitose é um englobamento de partículas grandes, partículas sólidas para dentro da minha célula, tá? Esse englobamento ele ocorre devido a expansões citoplasmáticas, tá? Que a gente pode chamar de evaginações de membranas, falsos pés, os pseudópodes, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês de como seriam esses pseudópodes, tá? A grande questão é que eu tenho uma emissão dos pseudópodes, né, dessas expansões citoplasmáticas. Literalmente, elas abraçam a partícula que deve ser englobada e formam uma vesícula e puxam essa partícula, essa substância sólida, para dentro da célula. E, obviamente, quando essa partícula entra na célula envolta por uma membrana, ela acaba sendo chamada de um fagossomo, que é um corpo comido. Tá, interessante, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar no computadorzinho aqui, né, um desenhozinho, vamos ver se vai dar para focar aqui. Ó, gente, isso aqui seria uma estrutura, tá? Em roxinho aqui é a nossa célula, mais rosadinho a estrutura externa, né, extracelular, e esses pontinhos aqui seriam as partículas a serem englobadas. Então a minha célula, ela emite essas expansões, ó, em cima e embaixo esses falsos pés, que são os pseudópodes, abraça as partículas que devem ser ingeridas e jogam essas partículas para dentro da célula. E aqui nesse outro lado a gente vê, ó, uma bolsinha membranosa com as partículas já englobadas. Aqui eu tenho, ó, os pseudópodes, as partículas, e aqui as partículas englobadas em forma de uma bolsinha que a gente chama de fagossomo, tá? Aqui são os corpos já comidos pela célula. Perfeito, gente? Então esse aqui é o nosso processo clássico de fagocitose, tá? Agora, por que eu vou fazer fagocitose, né? Eu posso ter algumas funções dela, né? Falar que é só englobar partículas, ok, tem algumas coisas a mais. Primeiro, alimentação, tá? Indivíduos unicelulares, como os protozoários, por exemplo, eles vão se alimentar por fagocitose. Então, eles vão fagocitar partículas do ambiente para se alimentar e dentro do corpinho deles fazer a digestão, tá? Organismos pluricelulares, eles utilizam muito a fagocitose
para fazer defesa do organismo, né? Nós temos os glóbulos brancos aqui, os nossos leucócitos, que vão, né, reconhecer partículas estranhas, corpos estranhos ao nosso corpo, e vão fagocitar essas estruturas para digerir elas e eliminar também. Então, alimentação em unicelulares, defesa em pluricelulares. A gente pode utilizar a fagocitose também para fazer um tipo de eliminação de restos teciduais, né? Células velhas, células mortas, elas vão ser fagocitadas também por mecanismos de defesa para posteriormente serem digeridas e eliminadas. E uma coisa bem interessante que a gente pode pensar, vai um último fatorzinho aqui, bem vestibular mesmo, aplicação bem Enem, a gente ia pensar na remodelação corporal. Tá? Para a gente ter uma ideia, o útero em mulheres não gestantes, né, não grávidas, ele pesa mais ou menos 50 gramas. Tá? Quando, durante o processo de gravidez, o útero ele pode chegar a 2 quilos de peso. E, evidentemente, pós a gestação, né, após o nascimento, esse útero tem que voltar ao seu peso normal, né, ele tem que reduzir de 2 quilos para 50 gramas. Como é que eu vou fazer isso? Fagocitando células da parede uterina. Tá? Então, a gente sabe que nos pluricelulares o crescimento ele se dá pelo aumento da quantidade de células. Então, se o útero precisava lá 50 gramas e agora está pesando 2 quilos, ele aumentou muito a quantidade de células. Para eu reduzir ele para 50 gramas de novo, o que eu tenho que fazer? Evidentemente, diminuir a quantidade de células. E como que eu vou diminuir? Fagocitando essas células da parede uterina, digerindo elas e eliminando elas depois. Então, isso é uma aplicabilidade bem interessante, bem dia a dia, né, para a gente pensar sobre os processos de fagocitose, que é, para resumir, fagocitose, a ingestão de partículas sólidas de tamanhos grandes devido a expansões do citoplasma chamados de pseudópodes com o gasto de energia de ATP devido a essa modificação celular. Beleza, gurizada? Esse é o primeiro videozinho. Depois eu vou lançando outros aí falando sobre pinocitose, plasmocitose e assim por diante. Valeu, bons estudos, fiquem em paz, cuidem-se, se hidratem e muita alegria no coração sempre. Valeu!